Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Aqueles irmãos conectados pelo canal do YouTube, que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, deu um probleminha no projetor. Não deu para passar a letra dos hinos, mas não impediu a nossa adoração. Amém? Graças a Deus, tenho certeza que a sua vinda aqui é uma obra do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai falar aos nossos corações através da sua palavra, que vive e eficaz, que é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes. Isaías capítulo 6, verso 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Bendito seja o nome do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Quem abriu, diga amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 1, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que, tirada do altar, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia, Jesus, bendito seja o teu nome. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende seu e atende, pode acreditar. Pode estender tuas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz do impossível, se torna possível, só para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. O que eu quero dizer com esse pedacinho desse hino? É que você não entrou na minha casa. Você não entrou numa casa de show. Você entrou na casa do Senhor. Eu não conheço você, nem sei tua história. Mas se tem problemas que te assolam agora, fale com Jesus. É o momento em que você fala com Ele, é o momento em que você chora na presença dEle, é o momento que você se humilha, é o momento que você adora. Este é o momento aonde o inimigo de muitas maneiras tenta desviar o teu foco, a tua atenção. Mas aqui não é qualquer lugar. Aqui é um lugar que foi feito para você adorar um Deus sobrenatural. E para que você também vivesse experiências com o Senhor sobrenatural. Pastor, mas eu sou falho, eu sou pecador. Sim, também sou. Na verdade, somos. Mas o texto em questão lido fala exatamente de um falho, de um pecador, que viveu com o Senhor uma experiência sobrenatural. A palavra do Senhor vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias,
Isaías diz que ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, de maneira que as abas do Senhor tocavam o templo e enchiam o templo de glória. A palavra fala que os umbrais da porta, os umbrais, as colunas do templo, todas se moviam pela glória, pelo poder de Deus manifesto naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que eles também viram serafins, adorando o Senhor. Um dizia santo, outro dizia santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a palavra fala que aquele homem dá um brado. E o brado que aquele homem dá é: ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Eu sou sujo, os meus lábios são sujos, eu habito no meio de um povo sujo, mas os meus olhos viram o Rei. Você pode glorificar o nome do Senhor. Não quer dizer que você tendo uma vida impura, dissoluta, você vai ter experiência com Deus. Mas o texto, ele vai desenrolar de uma maneira que você vai entender, amados irmãos, o que o Senhor quer falar com isso. E que sim, que é possível a tua vida mudar, se transformar ao pisar da porta para dentro. A palavra do Senhor mostra que no ano em que morreu Uzias, você vai estudar a palavra minuciosamente, você vai ver que havia um estreitamento de amizade entre Uzias e Isaías. Eles tinham uma afinidade muito grande. Uzias, ele olhava, ele entendia que Isaías era um homem de Deus. Mas, amados irmãos, este rei morre. Isaías está em tristeza, Isaías está em luto. Isaías também, nesse período, se você estudar, ele enfrentava muitas lutas, ele enfrentava muitas adversidades, mas as lutas, as adversidades, a tristeza, o luto, não o impediu de entrar na casa do Senhor. Porque o entendimento de Isaías era também o mesmo entendimento de Davi. Porque Davi era um homem também cheio de lutas, ele era um homem também cheio de adversidades, mas era um homem que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que ele falou isso? Porque na casa do Senhor ele encontrava refrigério, ele encontrava renovo, era um momento que ele se desligava com esse mundo e ele se ligava completamente com Deus. Amém? Tão prazeroso, tão maravilhoso que aqui Davi fala. Uma coisa pedi ao Senhor, Salmo 27, versículo 4, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o prazer de Davi. Isso Isaías compreendeu. A minha vida é cheia de luta, é cheia de adversidade, o mundo me faz chorar, me traz tristeza, me traz angústia, mas chegou o momento do refrigério, chegou o momento do renovo, chegou o momento do sobrenatural de Deus na minha vida, chegou o momento que eu vou sair do natural para entrar no sobrenatural de Deus, momento em que eu vou ser confortado, eu vou ser consolado, eu vou ser renovado, eu vou ser vivificado. Então aqui fora eu tenho tristeza, aqui fora eu tenho angústia, aqui fora eu tenho luta, mas lá eu tenho bálsamo, lá eu tenho refrigério, lá eu tenho as mãos do Senhor, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Então esses homens não abriam mão de buscar, eles não abriam mão de cultuar, porque quando você cultua, você alegra a Deus, é a alegria do Senhor, nossa força é. Então quando você cultua a Deus, independente das adversidades que possa se levantar contra a tua vida, você está mostrando que ama a Deus sobre todas as coisas, que você ama a Deus acima das suas lutas, aleluia, e isso agrada a Deus de sobremaneira, e você não sai da maneira que você entrou. Mas o que o texto quer mostrar também é que esse lugar é só um galpão quando não tem ninguém aqui. É só um local. Mas a Bíblia diz que é onde há 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, ali ele se faz presente. Ali ele se faz presente. Quando o Senhor quando Moisés vai ter um encontro com o Senhor no Sinai, quando você vai ver no Êxodo 3, que Moisés ele chega e fala: agora eu vou me virar e vou ter essa grande visão. O Senhor fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. No dia de hoje, o pessoal escala aquela montanha, o pessoal acampa lá, aquele lugar é santo? Não. O que fez aquele lugar se tornar santo? É porque naquele momento o Senhor estava ali. Amém? Então o Senhor está aqui.
E o Senhor pega essa passagem de Isaías para tirar a minha visão física de igreja. Qual é a minha visão física de igreja? Eu vou lá, eu vou assistir o culto, eu vou ouvir a palavra, eu vou cumprimentar o meu irmão, eu vou pedir o pastor para orar por mim, eu vou ouvir aqueles louvores que eu gosto. Essa é a visão física de igreja, amém? A visão física de igreja, eu vou lá porque eu tenho que ter uma religião, eu tenho que seguir alguma coisa, e na igreja evangélica eu me sinto bem. É a visão física de igreja. A visão física de igreja, eu vou lá porque eu estou na luta no meu casamento, eu vou lá porque eu estou em depressão, eu vou lá porque eu preciso de uma porta aberta. É a visão física, amém? Essa é a visão comum que todo mundo tem. Mas o Senhor pega a vida de Isaías, pega essa passagem do capítulo 6, para mostrar para mim e para você qual é a visão espiritual de igreja. Qual é a visão espiritual? O que acontece no mundo espiritual quando você se prontifica a adorar, quando você se prontifica a cultuar. E quando o teu coração está nisso. Amados irmãos, para esse homem que confessa que tem os lábios impuros, para esse homem que confessa que habita no meio de um povo de impuros lábios, a Bíblia quer mostrar para mim e para você que Isaías era tão falho como eu e você, amém? Falho. Mas a palavra, amados irmãos, vai mostrar que esse homem, quando ele entra nos atos do Senhor, quando ele entra num local exatamente igual a esse local que quando você olha para cima, você vê gesso e você vê luzes, não é isso que você está vendo? Esse homem não viu gesso, ele não viu luzes, ele não viu telhado. Ele viu o céu aberto. Um homem falho, um homem pecador, um homem como eu e você, ele viu o céu aberto. E ele não viu só o céu aberto, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele não viu só o Senhor sentado, mas ele viu o impacto da glória do Senhor dentro da igreja, de maneira que as colunas, as estruturas se moviam. Ele viu o impacto da glória do Senhor, igreja. Ele viu os serafins. E ele viveu uma experiência espiritual. Isto a Bíblia não diz. Mas eu vou afirmar o que eu estou falando baseado em outros textos. Um deles, a saber, Jeremias 29, 13. Me buscareis e me achareis quando de todo o coração me buscardes. Me buscareis e me achareis quando de todo o coração me buscar. Esse homem, ao entrar dentro do templo do Senhor, ele encontra Deus, sim ou não? Ficou na dúvida? Veja os céus abertos e o Senhor assentado no alto sublime trono, e a aba do seu vestido toca e enche o templo de glória. Eu vou falar de novo. Esse homem, quando entra dentro da igreja, ele encontra Deus, sim ou não? Me buscareis e me achareis quando de todo o coração me buscardes. Eu vou dizer para você uma coisa. Esse homem, Isaías, certamente, quando ele abriu o olho, aquele homem, ao abrir os olhos de manhã, ele já desejou estar na presença de Deus. Senhor, louvado seja o teu nome por mais esse dia. E hoje é um dia a qual eu estarei nos teus átrios, a qual eu estarei na tua presença. Aquele homem, na medida que foi passando o dia, na medida que foi se levantando as lutas, as adversidades, ele falou, não tem problema, daqui a pouco eu vou ser renovado, daqui a pouco eu vou ser consolado, daqui a pouco eu vou ser fortificado, daqui a pouco eu vou entrar nos átrios do Senhor, eu vou me desligar com esse mundo natural e vou me ligar com o sobrenatural de Deus. Esse homem era falho, esse homem era pecador, mas esse homem compreendia o mundo espiritual, e ele sabia que no momento que ele pisasse daquela porta para dentro, ele não estaria mais vivendo o natural, mas o sobrenatural de Deus. Tendo em vista que até este presente momento, a vida de Isaías era uma vida comum. Porque o capítulo 1 de Isaías, ele começa a falar de Isaías como um profeta. Ele vem falando. Quando chega no capítulo 5, o Senhor fala assim, peraí, mas ele não sabe quem é Isaías. Ele não sabe como é que eu comecei o ministério da vida de Isaías. Então eu vou pegar aqui o capítulo 5, né? O capítulo 6, aliás, e vou explicar para eles como que foi a vida ministerial. Então ele vem até o capítulo 5, chega no capítulo 5, ele dá uma paradinha, ele fala da experiência de Isaías, como começou a vida de profeta de Isaías, depois ele continua, amém? É igual aqueles filmes que você começa a ver, e o filme já começa quase que no meio, né? E você está olhando, tu não entende muito bem, daqui a pouco para explicar aquele momento o filme volta no início. É exatamente o que está acontecendo aqui. Peraí, deixa eu mostrar quem é Isaías.
Deixa eu mostrar que eu peguei um homem comum, que eu peguei um homem falho, mas um homem que acreditou em mim, que acreditou na minha palavra, que acreditou no meu sobrenatural. Um homem que entrou na minha presença com pecado sim, mas com o coração derramado e tão sincero para se libertar daquilo que eu agi na vida dele. Então aquele homem desejou, aquele homem para entrar ali, antes das pernas dele entrar ali, o coração dele já estava. O coração já estava derramado, o coração já estava entregue. Porque o Senhor achou o verdadeiro adorador, que adorou o Espírito em verdade. A Bíblia não cita mais ninguém, mas cita Isaías. Você acredita que tinha só Isaías no templo? Não, mas só ele teve aquela visão. Falho, pecador, mas entrou com o coração entregue, entrou com o coração sincero, entrou rendido a Deus. Aquele homem, a cada segundo daquele dia, ele desejou estar nos atos do Senhor. Como é que é o dia de hoje? O dia de hoje é o celular, o dia de hoje é o Instagram, é o Facebook, é as Netflix da vida, é os seriados, é o futebol, não é isso? É a luta. E aí vai chegando a hora de vir para o culto. Alguém fala, olha, está na hora de ir para o culto. Alguém responde, já? Mas já? Puxa vida, eu estava terminando aqui. Poxa, mas já está na hora de ir para o culto, né? Já está na hora de ir para a igreja. E você vai se arrumando com aquela lentidão, com aquela coisa. Não, eu tenho que ir porque hoje é o meu dia. Eu tenho que ir porque hoje eu tenho que tocar, hoje eu tenho que pregar, hoje eu tenho que ficar no portão. Hoje é o meu dia na salinha. E aquela coisa, aquela dificuldade. É assim ou não é? Não é isso? Puxa, já está na hora. E o quê? Hoje tem culto. Puxa vida. Está na hora, eu estava tão cansado. Eu queria tanto terminar esse filme. Eu queria tanto ver a final do jogo. Eu queria tanto isso, tanto aquilo. Você veio para a igreja. Mas o coração ficou aonde? A peso. Já está na hora, tem que tomar banho, eu tenho que me arrumar, eu nem percebi, puxa vida, vamos lá, tem que ir para a igreja, não pode deixar de ir. É assim que a gente age, é assim que flutua a nossa, há um peso, há uma dificuldade. Esse homem não. Para esse homem ter encontrado Deus, Deus não vai contra a palavra dele, a palavra fala que me achareis quando buscar de todo o coração. Para esse homem tem tido o encontro que ele teve, o coração dele estava todo no Senhor. Ele acordou desejando o Senhor, ele passou o dia desejando o Senhor, contando os segundos para entrar na presença do Senhor, tanto que o Senhor contempla o coração dele antes dele pisar, porque ele não pisa e o céu se abre, ele já pisa, o céu está aberto, aleluia. Agora você imagina aquele homem que durante anos entrou no mesmo templo e nada aconteceu, e por isso ele tinha uma vida natural. Mas mesmo nada acontecendo, havia sinceridade nele em estar ali. De maneira que um dia ele pisa, e quando ele pisa, ele toma um susto, ele olha para o piso, aquela coisa, quando ele olha para o céu, cadê o telhado? Cadê o forro? Cadê o céu? Eu não vejo, mas eu vejo o Senhor. Isso está ligado, irmãos. A nossa vinda na igreja, muitas vezes, mas está falando do encontro pessoal que este homem teve com Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente está caminhando. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, mas nós ainda não tivemos um encontro verdadeiro com Deus. Nós ainda não vivemos o sobrenatural de Deus. Nós vemos para a igreja de uma maneira natural, de uma maneira física, não digo carnal, porque quando fala carnal a pessoa entende pecado, mas de uma maneira física, de uma maneira natural. E a gente trata o evangelho de uma maneira natural, trata Deus de uma maneira natural. É um evangelho que nada acontece, é um evangelho que tu boceja, né? É um evangelho que tu olha a hora para ir embora, é tudo natural, não há uma entrega, uma dedicação, uma despreocupação. Não estou me desligando de tudo, eu estou entregue no altar do Senhor. Este homem, amados irmãos, eu não sei quanto tempo ele frequentou aquele tempo, eu sei que desde a infância, mas não sei com que idade ele está aqui, mas ele vai, nada aconteceu. No primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, nada aconteceu. Mas este homem continuou buscando. Esse homem estava com lábios impuros. Esse homem estava no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele continuou indo.
Porque o entendimento de Isaías é ali que eu vou ser limpo, é ali que eu vou ser transformado, ali mora aquele que limpa, ali mora aquele que trabalha, ali mora aquele que opera, ali mora aquele que perdoa, ali mora aquele que limpa a minha vida, é lá que eu vou ter transformação. Eu tenho os meus lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas ali habita o Rei, ali habita o Senhor, ali habita o Salvador, ali habita aquele que resgata. Ele não tinha tido um encontro verdadeiro, ele tinha uma vida de frequentar uma igreja, ele fazia parte de um hall de membros, mas ele não viveu o sobrenatural, ele não tinha um encontro verdadeiro, mas ele acreditava que esse dia ia chegar, ele acreditava que esse momento ia chegar. Então certamente Isaías, ele era um homem que vivia também sobre acusações, o tempo todo, do pecado que cometia, do erro que cometia. Ele estava de repente com um conflito que Paulo estava lá em Romanos 7, quando Paulo fala: o que quero, isso não faço, e o que faço, isso não quero, mas se faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele fala: dou graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabia, Paulo, que a transformação, o resgate, o perdão estava em Cristo. Nós, eu e você, quando cometemos uma falha, quando cometemos um erro, quando cometemos um pecado, o diabo, ele vem na minha mente, ele vai na tua mente e fala assim: vai orar por quê? Tu acha que Deus vai te ouvir? Tu errou. Vai ler Bíblia? Não adianta ler Bíblia não, tu pecou. Não adianta ir para a igreja não, olha a vida que você está. Olha a vida de pecado que você está, olha o teu pensamento, olha com quem você está andando, olha o que você está fazendo. Não adianta ir para a igreja não, Deus já te rejeitou, olha, não tem jeito para você não. Quanto tempo tu está lutando para sair disso? Não tem jeito para você, não vai para a igreja. Olha o que você viu hoje, tu vai para a igreja? Olha o que você falou hoje, tu vai para a igreja? É assim ou não é, irmãos? E a nossa tendência é dar ouvidos ao diabo, porque quando comete um erro, uma falha, não, quem sou eu para orar? Quem sou eu para ler Bíblia? Quem sou eu para ir para a igreja? Olha como é que eu estou. É assim ou não é? Este homem estava assim. Este homem confessa o seu pecado. Ele confessa a sua falha. Ele revela o estado a qual ele está. Ele não fala que habitava no meio de um povo de impuros, ele falou que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele não falou que o seu lábio era sujo, ele fala: não, os meus lábios são sujos, os meus lábios é impuro. Então quando eu peco, quando você peca, a gente para de orar, a gente para de ler, a gente enfraquece. Mas quando Davi pecou, ele foi aos pés do Senhor. Este homem com pecado, ele vai na casa do Senhor. O que quer dizer com isso, pastor? O senhor está incentivando viver uma vida de pecado e uma vida de igreja? Não, não estou falando isso. Eu estou falando, amados irmãos, que quando você peca, quando eu peco, quando nós tropeçamos, quando fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, é para nós aprendermos e olharmos que precisamos orar mais, precisamos ler mais, precisamos buscar mais, precisamos congregar mais. Se nós caímos, se nós pecamos, é porque ainda estamos muito envolvidos com a carne, muito envolvidos com o mundo. Então, se o pecado veio e nos fez cair, eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar. Se foi exatamente por orar pouco, por ler pouco, por congregar pouco que o pecado derrubou. Vida de pecado, sim. Mas esse homem falou: é lá que eu vou mudar, é lá que eu vou ter um encontro, é lá que eu vou alcançar o perdão, é lá que eu vou alcançar a misericórdia, é lá que é o meu lugar. Meus lábios é impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu não quero isso para mim. Eu quero Cristo, eu quero o Senhor, eu quero a igreja. Aí a palavra vai dizer que é um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O Senhor não desprezou. Então, amados irmãos, este homem que estava em pecado, em vez de ele enfraquecer na caminhada, a Bíblia me mostra que ele caminha mais, que ele busca mais. Tem pessoas que tropeçam e desistem. Tem pessoas que tropeçam e o que ela faz? Se entrega. Não, irmão. Levanta a sua cabeça
E continua acreditando que você vai ter um encontro com Jesus. Aconteça o que acontecer, venha, ore, busca, leia, porque vai chegar o momento que você vai ter um encontro com o Senhor, e este encontro vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar o teu testemunho. Aqui é o lugar da libertação, aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar do encontro, aqui é o lugar do resgate, aqui é o lugar do perdão, aleluia. E aí eu caí, tropecei, vou fazer o quê? Vai para o pagode, vai para o samba, vai para o funk, vai para a prostituição, vai para os bares da vida. Lá você vai se levantar ou afundar mais? Esse homem entendia isso. Esse homem entendia isso. E ele entrou nos atos do Senhor. O que Isaías viu não foi algo que aconteceu aleatoriamente. A Isaías chegou ali e o céu se abriu, não. Deus está mostrando para mim e para você que não tem um dia que você não entre nos atos dele, que o céu não está aberto. Porque o telhado, o forro, que não apareceu naquele momento, simboliza, foi real, aconteceu, mas simboliza que o natural vê o telhado, o sobrenatural vê o céu aberto. E céu aberto, já aprendemos que é milagre, que é cura, que é libertação, que é restauração. Então, enquanto você vê a igreja de uma maneira física, enquanto você vê a igreja de uma maneira natural, nada vai acontecer na tua vida. Mas quando você vê ela como a casa do Senhor, que Ele reina neste lugar, que Ele está esperando a tua adoração, que Ele está esperando o teu louvor, e que Ele está pronto a operar o teu favor, aleluia. Quando você parar de vir na igreja para ver pastor Elvis, para ver pastor Jorge, para ver o irmão, para ver a irmã, ou para cumprir uma obrigação, mas você começar a vir para ver o Senhor, aleluia, para ver o Senhor, você vai viver o sobrenatural. A palavra fala que esse homem entra no templo e fala: eu vi o Senhor. Ele foi ali para ver o Senhor, ele foi para adorar o Senhor, ele foi para cultuar o Senhor. Eu vi o Senhor. A primeira coisa que ele vê ao entrar na casa do Senhor não foi irmão, foi o Senhor, aleluia. Ele viu o Senhor, depois ele viu uns umbrais da porta mexendo, o templo, mas primeiro ele viu o Senhor. Você veio primeiro ver o quê? O que você veio ver aqui? Hein, irmão? O pastor careca, o pastor escurinho, qual que você veio ver? O louvor, o Manel, a irmã Angélica que abriu o culto, você veio ver o quê? O diácono Júlio? Você veio ver a estrutura da igreja, veio ver a salinha? Ou você veio ver o Senhor? Porque se você veio ver o Senhor, você veio na finalidade certa. E o diabo fala assim: mas tu é pecador, tu é falho, tu não vai encontrar Deus não. Você não vai ter um encontro, você não vai sentir nada. Isaías não deu crédito ao diabo, ele deu crédito a Deus. Se esse homem entrou na casa do Senhor com lábios impuros e habitando no meio de um povo de impuros lábios, o que ele foi fazer na casa do Senhor? Ele foi lá porque ele acreditou na transformação, ele acreditou na libertação. E o Senhor, com esta passagem, ele está mostrando que independente da minha condição, da sua condição, o céu sempre vai estar aberto quando o povo se unir para adorá-lo. E ele não vê o céu aberto, ele vê o Senhor assentado. Ele vê o Senhor assentado. Opa. Ele vê o Senhor assentado. Tem um hino antigo que diz: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu vou falar como é que Deus é.
E Deus está pulando de alegria para lá, pulando de alegria para cá, e os anjos estão vendo, e Jesus está vendo. O que foi, Pai? Daqui a pouco o meu povo vai estar aqui, daqui a pouco o meu povo vai me adorar, daqui a pouco o meu povo vai cultuar o meu nome, o meu povo vai me adorar. Então o Senhor senta. Quando Isaías chega, o Senhor já fala para ele: eu estava te esperando, eu estou aqui te esperando, eu estou esperando a tua adoração, o teu louvor. Eu entrei no templo e vi o Senhor assentado no... O que o Senhor estava fazendo ali? E o Senhor estava no trono, mas as abas das suas vestes tocavam o templo. Ele estava conectado, ele estava lá para receber a adoração. E se o meu povo está indo me dar a adoração, eu estou com o céu aberto para dar unção, para dar a graça, para dar autoridade, para dar o poder, para dar o renovo. Queridos, eu não sei a tua fé, mas a minha fé é que quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Isso não aconteceu só lá com Isaías. Isso acontece em todo o culto. A diferença é como que Isaías entrou e como que eu e você entra. É como que Isaías creu e como eu e você crê. Porque a palavra fala que os sinais seguirão os que creem. Então aquele homem, ele chega ali e ele é impactado com a glória do Senhor. Irmãos, escuta o que eu vou falar para você. Se o teu coração ele arder por Deus, e você priorizar o Senhor, Deus sabe do teu trabalho, Deus sabe da tua casa, Deus sabe dos teus afazeres, mas quando você separar o momento para ler a Bíblia, aquele momento for só do Senhor. Quando separar o teu tempo de orar, aquele tempo de oração foi só do Senhor. Quando você vier cultuar e a sua atenção toda for para o Senhor, tão certo como o ar que eu respiro, vai chegar o dia, aleluia, vai chegar o momento, aleluia, que você vai ter um encontro com o Senhor. E é este encontro, não é a vinda na igreja que muda a tua vida, não é você da glória a Deus, aleluia, que muda a tua vida ela é mudada, ela é transformada quando há um encontro, quando há um impacto da glória de Deus na tua vida. E aquele homem vivia naturalmente, nada acontecia, mas havia uma perseverança. Deus está ali, sim, eu não estou vendo, mas Ele está. Eu não estou vendo, mas eu vou adorar. Não está acontecendo nada, mas eu vou cultuar. Eu ainda não estou limpo dessa praga, desse pecado, mas Ele vai me limpar. Imagina, amados irmãos, aquele homem vindo naturalmente, saindo de sua casa, e não vou para o culto, e ele indo normalmente. Um culto vai ser um culto ali que ele vai adorar, vai entregar o coração, que ele imaginava tudo, menos que havia o céu aberto. E de repente, quando ele pisa, está uma glória diferente, está uma luz diferente, vai trocar a iluminação da igreja, né? Que a luz está tão forte, o que houve? Trocaram os candeeiros aqui, botaram os candelabros mais fortes. Quando ele olha, o que houve? Deu um vendaval, eu não sabia, arrancou o telhado da igreja, o que aconteceu? Mas quando ele olha, ele vê, que pano é esse aqui que desce? Que glória é essa dentro da igreja? Por que os umbrais estão se movendo? Meu Deus, eu estou vendo o Senhor. Eu estou vendo o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele é tão santo, que os seres santos diante dele tampam os olhos para não ver a sua glória. Ele é tão santo que os santos diante dele, os serafins, tampam os pés, somente com 2 asas voava. E aqueles serafins com os olhos tampados diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os serafins tampavam o olho, mas a Isaías Deus permitiu que visse. Você está compreendendo? Nesse momento esse céu está aberto. Nesse momento as abas do Senhor enchem esse templo de glória. Nesse momento, amados irmãos, o Senhor quer se revelar para mim. Ele quer se revelar para você. Mas o pecado, pastor, amados irmãos, vai chegar um momento, diz a palavra. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51, quando Paulo fala, vou revelar um mistério, será no instante, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, nós seremos transformados. O corruptível, aleluia, revestido da incorruptibilidade, o mortal, revestido da imortalidade. Cumprir-se a palavra, a promessa que diz, tragada foi a morte pela vitória. Cadê a morte o teu agrilhão? Cadê a morte a tua vitória? Naquele grande dia, em que o Senhor virá buscar a sua igreja, a incorruptibilidade, a possibilidade de pecar, vai ser tirada da minha vida.
Mas enquanto isso não acontecer, a semente do pecado está em mim e está em você. O pecado ele não tem que ser uma constância. O pecado ele tem que ser um acidente de percurso. É quando eu não quero, quando você não quer, mas pela semente que habita em mim, habita em você, aconteceu. Mas eu não vou viver nele, eu vou orar, eu vou buscar. Aquilo tem que me incomodar, aquilo tem que me trazer um peso para que eu não venha fazer mais. Aquilo tem que me mostrar que eu preciso orar mais, buscar mais. E se eu cair naquele lugar, o Senhor está falando, não vai mais aí. Porque há pecados que a Bíblia mostra que eu e você vence. Há pecados que a Bíblia diz que nós temos que fugir. Sim ou não? A Bíblia mostra pecados que eu tenho que vencer. Outros eu preciso fugir dele. Então se você não consegue lutar contra aquele pecado, por que você vai atrás dele? Por que você está no meio dele? Esse homem falou, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas naquele momento ele sai do meio daquele povo e vai para onde? Vem para Deus. Você não vai ter transformação continuando no meio que você vive. Você não vai ter transformação se o teu problema é droga, você não vai se libertar no meio de drogado. Se o teu problema é contravenção, você não vai ser liberto no meio de quem é contraventor. Se você tem problema de pornografia, você não vai se libertar com quem vê pornografia. Se o teu problema é homossexualismo, você não vai se libertar no meio de homossexualismo. Quem está entendendo, diga amém. Pecou, a semente maligna está dentro de você, mas se você permanecer no pecado, o que vai acontecer com a tua vida? Quando é que você vai fugir dele? Quando é que você vai tomar uma posição? Quanto tempo tu acha que você vai durar? Quem pode contar, amados irmãos, quantos corvos dá na sua estatura? Ou quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Nós não sabemos. Então o momento de lutar com o pecado é agora, de vencer o pecado agora, de tomar uma posição é agora. Mas para começar a vencer o pecado, tem que sair de onde ele está. Tem que sair de onde ele está. Tem que sair desse meio que te contamina. Porque o céu está aberto para quem? Para o pecador. Mas ele está aberto para o pecador, para que o pecador tenha um encontro, para que o pecador se arrependa, para que o pecador seja perdoado, seja lavado, seja transformado. E você entrou aqui em pecado, eu também, irmãos, porque eu sou falho como você, mas o céu está aberto. Porque o céu está aberto para salvar, o céu está aberto para perdoar. E o céu também está aberto para levantar homens e mulheres valentes na presença do Senhor. Irmãos, um homem natural entrou num culto como eu e você entrou hoje. Irmão, ele não viu o banco. Ele não viu as pessoas. Ele não viu o teto. Ele não viu o telhado. Ele viu o Senhor. Como que tem que estar o coração, irmãos? O lábio daquele homem estava sujo, mas o coração dele estava decidido. O lábio dele estava sujo, mas o coração dele estava inclinado a Deus. Você quer ver uma mulher que estava toda suja? Capítulo 4 de Mateus. Mulher, dá-me de beber. Ela fala, como pede de beber a mim? Sendo tu judeu e eu samaritana. Fala, mulher, se tu souber a quem te pede água, tu me pedirias, eu te daria água da vida. Ela fala, como pode? És tu maior do que Jacó, que nos deu ele desse poço, bebendo ele próprio dessa água? Jesus fala, mulher, a água que Jacó te deu, tu bebe e torna a ter sede. Mas a água que eu te der, se fará em ti uma fonte que salta para a vida eterna. Senhor, dai-me dessa água. Ele começa a pregar a palavra para aquela mulher. Ele começa a saciar a sede espiritual daquela mulher, porque a morte diz que haveria fome e sede não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra. Ele começa a pregar para aquela mulher, e chega um momento que Jesus propositalmente toca na ferida. Escuta o que eu vou falar para você. Há momentos na pregação, no culto, na caminhada, que Jesus vai tocar na tua ferida. E é onde muitas pessoas muitas vezes se ofendem, acha que está sendo humilhado, faz bico e sai da igreja. Ah, não vou mais porque falou isso. Mas se falou sem eu saber da tua vida, é Deus que está falando. Mas quando ele toca na ferida dela, ele não toca para expor, ele toca para tratar. Ele fala para ela assim, vai lá e chama o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, te disseste bem, porque tu tiveste 5, e o que tu tem não é teu. Se tu está com um marido que não é teu, o nome disso é o quê? Adultério. Se tu está com uma mulher que não é tua, o nome disso é o quê? Então aquela mulher teve 5 casamentos destruídos, 5 casamentos frustrados,
E ela estava agora com o marido que não era dela. Aquela mulher estava em adultério. E está tendo encontro com quem? Está tendo encontro com quem? Está tendo encontro com quem? Porque Jesus veio salvar e buscar o que estava perdido, querido. Se o diabo está colocando na tua cabeça que acabou, que não tem jeito para você, que Deus te rejeitou, é mentira. Ele abriu o céu hoje, está vindo com essa palavra para te resgatar. Ele está vindo com essa palavra para te tirar da onde você está. Ele está vindo para te purificar, para te limpar, porque Ele te ama. A sua vida de erro, a sua vida de pecado vai trazer uma consequência que Deus não quer para a tua vida. Então Ele está intervindo, Ele está entrando no meio. Tinha muitas mulheres para pedir água. O próprio Jesus podia tirar água do poço, mas Ele fez ali para estabelecer um contato. O que Jesus está fazendo hoje? Você não tem contato com Jesus, a sua vida, ela cria uma inimizade com Jesus, porque quando ela fala, como pode ser no tu judeu samaritano? Porque eles não se comunicavam, havia uma inimizade. Irmãos, o pecado faz inimizade entre o homem e Deus. Eu acho que você não entendeu. O pecado faz separação entre o homem e... Diga, entre o homem e Deus. Não faz a separação de Deus com você. O pecado te separa de Deus. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero orar, eu não quero buscar. Mas não separa Deus de você, porque Deus quer te tirar do pecado. Ele está sempre, tu está em pecado, mas Ele está na porta, ó. Deixa eu entrar. Está em pecado, mas Ele está batendo na porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Você fechou a porta, você se afastou por causa do pecado, mas Ele está ali. Então aquela mulher estava em pecado. Ela não podia ir até Deus, mas Deus foi até ela. De repente você não está orando, não está lendo Bíblia, não está buscando, acha que não tem jeito, porque a tua vida está torta, porque tu está em pecado, mas Jesus veio hoje ao teu encontro, abriu o céu, sentou aqui e falou, vou esperar, porque hoje Ele vai vir, porque hoje ela vai vir, e eu vou falar com Ele, eu vou falar com ela, e quando você chegou aqui, Ele já estava, porque te ama, e está determinado a te resgatar. Então Ele se revelou para aquela mulher cheia de pecado. Mas o que acontece hoje no Evangelho é um senso de puritanismo tão grande, né? Aquele que está lendo, que está orando, acha que é santo, acha que não peca, que não erra, e olha todo mundo como leproso, olha todo mundo como pecador. Lepra na Bíblia significa o quê? Lepra na Bíblia significa o quê? Pecado. A palavra fala que um homem leproso, ele se prostra perante Jesus e o adora. E o adora. E ele diz para Jesus, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus fala, quero ser limpo. Mas ao prostrar, ele se prostra leproso. Vai um conselho de um amigo, de um irmão. Não importa como esteja a sua vida, venha. Mas eu pequei, venha. Eu errei, venha. Eu vi o que não devia, venha. Chega aqui, tu se humilha, chega aqui, tu se prostra. Porque uma hora, aleluia, uma hora tu vai ter um encontro. E creio que esse encontro pode ser hoje, pode ser agora, pode ser nesse momento, aleluia. Porque uma coisa eu tinha certeza, se ele estava no erro, mas ele estava indo na casa do Senhor, ele estava perseverando em mudar a sua vida, em mudar a sua história. E aí ele entra dentro do templo. Deus quer, com essa passagem, mostrar para mim e para você, que quando você pisa, faz assim, meu amado irmão, olha para o irmão, olha o Fábio, olha lá, tá vendo lá? Olha lá o irmão lá, olha lá. Dá tchau aí, meus amados. Tá vendo lá? Eles estão dentro ou fora? Fora. Dá um passo dentro, meu irmão. Dá um passo. Aí. Deus está mostrando que quando você vier para a casa do Senhor, e você vier de fora para dentro, Ele está mostrando para você que o propósito do Senhor é que você saia do natural para o sobrenatural. O teu momento natural, trabalho, escola, faculdade, afazeres de casa. Mas o momento que você vive agora, tudo é um tempo e um propósito, é o momento do culto, tá? É o momento do sobrenatural. É o momento de você sair da esfera física e entrar na esfera espiritual. O Senhor está falando, nesse momento está no natural, mas esse momento agora é o sobrenatural. É de ouvir a minha voz, é de sentir a minha presença, é de o céu aberto, é o momento que eu curo, é o momento que eu perdoo, é o momento que eu restauro, é o momento que você aprende do teu reino, sente o reino e vive o reino. Esse é o momento.
Enquanto você não vem morar comigo, enquanto eu não arrebato a igreja, eu vou trazer um pedaço do céu todos os dias que você vier me cultuar, da minha glória, da minha presença, do meu agir. Então o Senhor, Ele quer que a igreja não tenha um pensamento natural em relação à sua casa, em relação à sua igreja. A palavra do Senhor fala que quando entrava no pátio do templo e chegava na porta do templo, se batia o incenso. Mas antes de bater o incenso, tinha as bacias de purificação. A bacia de bronze, a bacia de prata, a bacia de ouro. Depois do incenso, chamava-se processo de purificação. Até que chegasse ao Santo dos Santos. Zacarias, pai de João Batista, o milagre da paternidade da vida dele, o milagre da maternidade na vida de Isabel, aconteceu no lugar santo ou no Santo dos Santos? No lugar santo ou no Santo dos Santos? No lugar santo, Santo dos Santos, amém? Aconteceu no Santo dos Santos, atrás da cortina, amém? Que somente um homem devidamente preparado e separado poderia viver essa experiência. E aquele homem vivendo aquela experiência, ele passava a experiência para o povo. Então o povo vivia da experiência dos outros, amém? Quanto tempo você está vivendo a experiência dos outros? Olha aquela bênção daquela irmã, olha aquele irmão, a porta aberta, a cura daquela irmã, puxa vida, o casamento daquele irmão, puxa vida, aquele irmão foi batizado, aquele irmão ganhou um ministério. Quanto tempo você está vivendo da experiência dos outros? No dia de hoje, não é uma pessoa específica que entra no Santo dos Santos, porque a cortina, o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, o Senhor com a morte dele foi lá e rasgou e falou, todo mundo agora pode entrar no Santo dos Santos, aonde o milagre acontece, aonde o sobrenatural acontece, aonde o céu está aberto, aonde a glória de Deus é derramada, nós vivemos a graça do Senhor, e a graça, o véu foi rasgado. Eu posso entrar diante da Arca da Aliança, você pode entrar diante do Santo dos Santos, eu posso ouvir Deus, você pode ouvir Deus. Naquela época, o sacerdote ouvia Deus e transmitia o recado. Você pode ouvir, você pode sentir, você pode viver, e é isso que ele está falando para você. Antigamente o Senhor só se mostrava, só se revelava para quem tinha uma vida totalmente santa, representada no sumo sacerdote. Mas quando ele rasga o véu, ele mostra, representando em Isaías, que o pecador terá acesso à glória e à presença dele. Eu sei que você é pecador, mas o Senhor está abrindo a glória dele para você hoje. Está abrindo o céu para você. Porque ninguém te amou como Cristo te ama. Ele está cheio de pecado, mas eu amo ele. Ele está cheio de pecado, mas há sinceridade no coração dele e dela em querer libertação. Há sinceridade. E o que Deus quer ver para você? Deus não quer ver o que você está fazendo agora. Deus quer ver a tua sinceridade em deixar de fazer. O teu esforço, a tua luta em deixar de fazer, é isso que Deus quer. Deus não veio aqui para te acusar, tu está fazendo isso, né? Tu está fazendo aquilo. Deus não precisa fazer isso. Porque você sabe. E você está aqui porque tu quer dar um basta nisso. Mas sozinho você não consegue. Mas aquele que vai te ajudar já estava sentado no trono dele, com a glória dele neste lugar, te esperando no dia de hoje. Em Isaías ter esse encontro com o Senhor, esse encontro, ele fala, ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor sabia que Isaías tinha lábios impuros, sim ou não? Sim ou não? Ele é onipresente. Ele sabia que Isaías habitava no meio de um povo de impuros lábios, sim ou não? Ele sabia. Mas teve que Isaías falar. Ai que vou perecendo, que habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho os meus lábios também impuros. Irmão, Deus sabe tudo o que você está fazendo, tudo. Mas ainda assim Ele quer ouvir de você. Ele entrou na presença do Senhor e confessou, os meus lábios é impuro, aonde eu habito é impuro, mas eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero ser diferente, eu quero ser limpo, eu quero ser transformado, e eu sei que na tua presença eu serei. O que eu preciso, o que você precisa, é colocar diante de Deus as nossas fraquezas. A gente insiste em se fazer de forte.
Mas quando nós nos fazemos de forte, nós nunca vamos buscar força. Só busca força quem entende que está fraco. Só se levanta quem entende que está caído, irmãos. Mas se eu não entender que estou caído, como ficarei de pé? Se eu não entender que estou forte, como que eu vou buscar força? E aquele homem fala, os meus olhos viram o rei, mas eu sou pecador, eu sou falho, habito no meio de um povo de impuros lábios, meu lábio é puro. Mas os meus olhos viram o rei. Fala para Deus agora. Não precisa gritar para ninguém ouvir não, mas faz o teu coração gritar. Bota o teu coração para gritar agora. Deixa o teu coração gritar, Senhor, eu sou falho, eu vejo isso, mas não quero ver mais, eu faço aquilo, não quero fazer mais, eu tenho pensamento assim, eu tenho atitude assim. Fala com Ele, porque aqui é o lugar para você falar, aqui é o lugar para você abrir o coração. Não adianta pegar o WhatsApp e mandar para o irmão, eu queria tanto mudar, para o irmão, eu queria tanto mudar. Não, fale com Jesus, fale com Jesus. Olha o hino que nós cantamos, se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada, Ele é a luz. Fala com Ele agora. Há um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Rasga o seu coração. Confessa, expõe. Eu sei que o Senhor sabe, Deus, eu sei. Não há nada que o Senhor não sabe, mas eu estou confessando com a minha boca, porque a Bíblia fala que aquele que confessa e abandona alcança do Senhor misericórdia. Fala com Ele. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito o que é abominável aos teus olhos. Eu tenho te entristecido, sim. Mas, Senhor, com todo o mal que eu tenho te causado, eu estou aqui, Senhor. E por que eu estou aqui? Para lhe afrontar? Não, Senhor, eu estou aqui porque eu sei que um dia eu terei um encontro com o Senhor, e que esse encontro seja hoje. Jesus, me dá força, Senhor, me transforma, Deus me resgata. Quando Ele fala, ai, que vou perecendo, ou seja, eu estou morto, eu estou em pecado e vi o Senhor. O Senhor vira para o serafim e fala, vai lá. E ele pega uma brasa viva do altar com uma tenaz e toca nos lábios daquele homem e diz, perdoados te são os teus pecados. O que você em pecado veio fazer aqui hoje? Ter o seu pecado limpo por Jesus. O céu estava aberto quando você chegou. Ele assentado te esperando. Sabendo que você é falho. Sabendo que você é pecador. Só que tem um detalhe, querido. A palavra do Senhor vai mostrar que não há momento mais feliz no céu. É o momento mais feliz, mais explosivo de felicidade no céu, a ponto de Deus fazer uma festa quando um pecador se arrepende. Então, quando tu estava lá fora, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que ter uma vida diferente. E o diabo falando, fica em casa, vê isso, vê aquilo, vai para tal. Eu falo, não, eu vou para a igreja porque eu preciso mudar. O Senhor falou, opa, é hoje. Ele pega lá o trono dele, ele bota e fala, abre aqui o céu, eu vou sentar, porque hoje eu vou receber aquele que eu vou limpar, hoje eu vou receber aquela que eu vou limpar, que eu vou perdoar, e pode preparar a festa. Que festa, Senhor? Hoje um pecador, uma pecadora vai se arrepender. O céu está aberto, eu estou sentado para abençoar, para curar, para limpar, porque hoje aquele meu filho, aquela minha filha que estava perdida, vai ser achada. Eles que estavam mortos vão reviver. Aleluia. Aleluia. Então todo dia o céu se abre para salvar. Todo dia. Todo dia que Isaías entrou naquele lugar, meus irmãos, o céu estava aberto para salvar. Mas o coração de Isaías não estava preparado para se libertar. Mas quando ele entrou ali, e ele confessa, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, seus lábios são impuros. Ao mesmo tempo que ele está confessando com ar de indignação, dizendo, eu não suporto mais essa vida, eu não suporto mais essa prisão, eu não suporto mais essa escravidão, eu estou aqui para mudar de vida, eu estou aqui para mudar de direção, eu estou aqui para ter um encontro, eu estou aqui mesmo para rasgar o céu diante do Senhor, meu coração diante do Senhor. Ele tomou uma decisão, ele entrou decidido. E o Senhor foi ali e operou na vida daquele homem. E quando o Senhor opera na vida dele, quando o Senhor o limpa,
quando o Senhor o transforma, o Senhor não cobra preço para isso, irmãos. O preço foi pago em Cristo, amém? Ele não cobra. Mas, da mesma maneira que somos alcançados, quando Deus usa uma vida, Deus quer usar você. Aí Deus ele brada e fala: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Quer que eu traduzo para você? O Senhor grita isso para Isaías ouvir. Ele quer dizer para Isaías assim: como você entrou aqui, tem muitos no mesmo estado. Como você estava aprisionado, tem muitos no mesmo estado. Tem muitos que precisam ser tocados, que precisam ser limpos, que precisam ser transformados, mas a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O sentimento de Isaías é: aquilo que aconteceu na minha vida, essa coisa gloriosa, essa coisa maravilhosa, eu quero levar adiante, eu quero levar à frente. E ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. O que eu quero dizer para você, que tu entrou aqui pecador, que tu entrou aqui falho, mas pode sair daqui profeta, pode sair daqui instrumento, pode sair daqui, amados irmãos, uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. Faça a escolha hoje. Porque quando o Senhor fala, quando o Senhor fala para aquele homem: a quem enviarei e a quem há de ir por nós, o Senhor está dizendo para ele: eu te limpei. Tu vai voltar para o pecado ou vai mergulhar na minha obra? Porque a única maneira, queridos, de não mergulhar de novo no pecado é mergulhando na obra do Senhor. Ele tinha duas opções. Meu irmão, por que o seu lábio se torna impuro? Porque você habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele fala na ordem: ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Amém? Então você não tem hábito de xingar palavrão. Mas de repente você começa a conviver no meio de pessoas que xingam palavrão o tempo todo. A princípio vai te afligir, mas tu fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, daqui a pouco tu tá como? Hein? Então quando Deus fala assim: a quem enviarei, a quem há de ir por nós, ele está falando: você tem duas opções. Ou volta para o meio do povo de impuros lábios para se contaminar de novo, ou tu vencer o meu profeta, o meu instrumento, para andar na minha presença, andar nos meus atos, fazer a minha obra, fazer a minha vontade. Ele fala: eu voltar a me contaminar, voltar a sujar, perder esse contato, perder essa comunhão, perder esse encontro. Não, oh, Senhor, eis-me aqui, procura outro não, envia-me a mim. Eu não quero mais um povo de impuros lábios, eu não quero mais a vida de pecado, eu não quero mais viver longe da tua presença, eu não quero perder esse encontro, essa maravilha, esse amor, essa graça, essa misericórdia. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. É isso que o Senhor está dizendo: a quem enviarei? Ou seja, eu não vou botar a faca no teu pescoço e dizer que tu tem que fazer a minha obra porque eu te limpei. Não. Há uma obra a ser feita. Há vidas a serem resgatadas. Há cadeias a ser quebradas. E eu vou enviar alguém. Seja você, Isaías, ou seja qualquer outro, eu vou enviar alguém. Mas eu estou te falando que eu sou um Deus que envio. Eu sou um Deus que estou recrutando. Mas você escolhe, porque ele fala: quem enviarei? Entenda bem, naquele momento só estava Deus e Isaías. Falando que Deus é aqui, Isaías é o Júnior, o David. Amém? Não tem mais ninguém. Aí Deus está olhando e fala: a quem enviarei? A quem é de ir por nós? Entendeu? Deus está lançando um convite. Cara, Deus está falando: rapaz, tu vai pecar de novo. Tu vai errar. Não tem como. Eu vi a tua aflição. Eu vi a tua vergonha. Eu vi como você chegou aqui. Poxa, eu te limpei. Eu estou vendo a tua alegria. Eu estou vendo o teu refrigério. Eu escutei o teu ufa. Estou perdoado. Eu não quero ver você em aflição. Eu não quero ver você aprisionado. Então, além de ter te limpado, eu vou te ajudar. Eu tenho uma obra.
Essa obra vai exigir vida de oração, na minha presença, compromisso. Mas aí você não vai ter tempo para o pecado, não vai ter tempo para as coisas da internet que não prestam, não vai ter tempo para o samba, para o pagode, para as más amizades, para as más conversações. Então, o que eu estou colocando para você, vai impedir você de se sujar. Então, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então, a palavra do Senhor hoje, ela se resume em: perdoado te são os teus pecados. Você saiu da onde você veio, você entrou aqui dentro, e Deus está falando para todas as pessoas aqui dentro hoje, todas: perdoados te são os vossos pecados. Porque o céu hoje se abriu para o teu resgate. O céu hoje se abriu para o perdão, a misericórdia de Deus na sua vida. Sim, o Senhor está dizendo que Ele está colocando uma pedra na tua vida. A vida que entrou aqui, Ele está colocando uma pedra, e Ele vai contar daqui para frente. E Ele está falando: é a minha obra, é a minha direção, é o meu caminho que vai te manter limpo. Qual é a escolha que você faz? É Deus falando através de uma mensagem que o teu pecado está perdoado. Por mais que o diabo tente te acusar, o teu pecado, igreja, está perdoado. E o que eu tenho que fazer, pastor? Não pecar mais. E como é que eu não peco mais, pastor? Vivendo uma vida com Deus, no propósito, na vontade, no querer de Deus. Amém? Deus abençoe por esta palavra, em nome de Jesus.